Fala aí, meus cheesecake de morango! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à primeira doença aqui do módulo de protozoários. A gente viu todas as características dos protozoários e eu te falei que a gente ia ver também as doenças, as principais doenças causadas por protozoários, as principais protozooses. Então agora, sem mais delongas, vamos para a primeira doença. A gente vai fazer um top 5 aqui, como a gente fez com todas as doenças, né? A gente vai fazer um top 5 também com as verminoses. Tá? Então, a gente vai ver a primeira doença aqui, que é a campeã, que mais caiu até hoje no Enem, que é a doença de Chagas, tá aqui, ó, tripanossomíase, beleza? Então vamos lá. A tripanossomíase ou doença de Chagas, qual que é a diferença? É porque hoje em dia não se tá mais, a ciência não está mais usando colocar nome das pessoas nas coisas. Então Carlos Chagas foi o camarada que descobriu a doença e ele resolveu homenagear o amigo dele, que era um grande amigo dele, que é o Oswaldo Cruz, por isso que o agente etiológico chama Trypanosoma cruzi, porque ele quis homenagear o Oswaldo Cruz, só que como hoje a gente não está dando mais nome da... A gente é muita gente, né? Os cientistas não estão, né, tá caindo em desuso esse negócio de dar nome das pessoas para as coisas, para as descobertas. Aí a doença de Chagas está sendo chamada atualmente de tripanossomíase, mas é a mesma coisa, tá? Então vamos lá para essa aula não ficar muito grande, para ser uma aula bem direta ao ponto, vamos lá. Quem que é o agente etiológico? Qual que é o protozoário que causa a doença de Chagas? É um protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi. Vou até fazer um desenho dele aqui para vocês, ó, rapidinho. Ó. Ele vai ter mais ou menos essa configuração. Não, aqui ficou parecendo um espermatozoide. Ele é um pouquinho diferente. Peraí, só um minutinho. Ele é mais ou menos assim, ó. Isso, ele é mais delgadinho aqui na ponta e delgadinho aqui na outra ponta. Então ele é mais ou menos assim, tá? Trypanosoma cruzi, tá? Ele é um protozoário flagelado. Como é que você pega a doença de Chagas? E aí tem que ficar muito esperto, porque isso aqui é o famoso pega-ratão. É isso que o Enem quer saber, se você sabe. A transmissão clássica, nós vamos dividir em transmissão clássica e outras. Por que outras? Porque tem outras formas de transmissão. A transmissão clássica é contato com fezes contaminadas da fêmea hematófaga, é só a fêmea que se alimenta de sangue. Então, quando ela vai fazer o repasso sanguíneo, que é a alimentação de sangue, ela acaba te contaminando. A fêmea de quem? A fêmea do barbeiro, Triatoma infestas. É qualquer barbeiro, Nando? Não é qualquer barbeiro. Tem que ser o Triatoma infestas? Sim. Triatoma infestas é o mais comum aqui no Brasil. Tem outras espécies do gênero Triatoma que podem transmitir doença de Chagas, mas a gente não tem eles aqui no Brasil, então aqui no Brasil vai ser só o Triatoma infestas mesmo. Ah, Nando, eu não vou lembrar desse nome. É só você lembrar que ele não vai nem em aniversários e nem em baladas, ele só vai em festas. Triatoma? Enfim, senhoras e senhores, fêmea hematófaga do barbeiro Triatoma infestas. O que você não pode deixar de forma alguma de se ligar na hora da prova? A transmissão, ela não se dá pela picada, ela não se dá pela saliva. Todas as vezes que essa fêmea vai fazer o repasso sanguíneo, o que é o repasso sanguíneo? Chupar o sangue lá da pessoa. Por que chama barbeiro, ou percevejo, ou chupança? Cada região do Brasil vai chamar de uma forma. Porque ela tem o costume de picar a pessoa do pescoço para cima, picar a pessoa no rosto. Então, por isso, barbeiro, tá? Chupança porque ela chupa o sangue. E percevejo, sinceramente, eu não sei por quê. Mas, basicamente, quando ela vai fazer o repasso sanguíneo, para abrir espaço para ela poder chupar mais sangue, ela acaba defecando. Então, pensa comigo, de noite, você tá lá de noite, dormindo, vem um bicho e te pica. A sua reação primária, o que você vai fazer na hora lá é coçar. Quando você coça aquela picada, você empurra ali o cocô contaminado para dentro da feridinha, né, dentro do buraquinho que a fêmea vai fazer para poder chupar o sangue. Então a contaminação clássica, a transmissão clássica, não é pela saliva do barbeiro, e sim pelas fezes do barbeiro contaminadas, que na hora que ela chupa seu sangue, você empurra as fezes contaminadas com o protozoário, aí ele cai, né, dentro do buraquinho, ele cai na sua corrente sanguínea e você está infectado, beleza? Então, transmissão clássica, contato com fezes contaminadas da fêmea hematófaga ou do barbeiro, Triatoma infestas. Tem que ser a fêmea? Tem a fêmea, porque a fêmea é a única que é hematófaga. O macho, ele se alimenta de seiva, então a gente fala que ele é fitófago, tá? Só que aí nós vamos ter outras formas de transmissão.
Transfusão sanguínea. Se uma pessoa recebeu sangue contaminado com doença de Chagas, a pessoa pega a doença de Chagas. Transplantes de órgãos. Na verdade, transplante de órgãos. Eu não queria colocar transplantes. Transplante de órgãos. Se uma pessoa receber um órgão contaminado com doença de Chagas, ela vai desenvolver a doença de Chagas. Por quê? Porque a doença de Chagas não tem cura, não tem vacina até hoje. Estou gravando essa aula em 2026 e aí até hoje a gente não tem, tá? Congênita, que é passada de mãe para filho, o protozoário ele consegue atravessar a placenta e infectar a criança? Sim, consegue. E o que cai muito no Enem, que assim, tem caído bastante, é a transmissão através de alimentos contaminados, principalmente o açaí e a garapa, que é o caldo de cana artesanais. Todas as vezes que você for comer algum desses alimentos, você tem que prestar atenção onde que você vai comer. Se você está comendo algo que tem o selo da vigilância sanitária, por quê? Porque se não tiver, corre o risco de você estar comendo fezes de barbeiro ali. Por quê? O açaí, tanto o açaí quanto a garapa, quanto o caldo de cana, para serem produzidos, eles têm que ser triturados. Se tiver um barbeiro ali que não foi visto, ele vai ser triturado junto, as fezes dele vão contaminar o alimento. Quando você ingerir o alimento, você acaba se contaminando, beleza? Então isso aqui cai muito no Enem, que são tipo transmissões alternativas e eu coloquei aqui como outras, tá? A clássica é essa, mas a gente tem outras formas, principalmente aqui os alimentos contaminados. Então vamos dar uma ênfase aqui, ó. Vamos dar uma ênfase aqui, ó, nos alimentos contaminados, porque isso costuma cair bastante. Fechou, senhoras e senhores? Sintomas. Nós vamos dividir a doença de Chagas em duas. A maioria de quase todas as doenças a gente vai ter isso aqui. O que é isso aqui que eu estou falando? A gente vai ter a divisão em versão clássica, fase aguda e fase crônica. Então a fase aguda é quando os sintomas estão mais presente, quando a parasitemia está mais alta, quando a pessoa pegou essa doença ali logo nos primeiros dias. Na fase aguda, a gente vai ter o que a gente chama de sinal de Romanha. O que é o sinal de Romanha? A pessoa vai ter uma das pálpebras inchada. Quando a pessoa chega no médico com uma das pálpebras inchada, tá passando mal. E aí é claro que na fase aguda também a gente vai ter febre, dor no corpo, indisposição, falta de apetite, pode ter enjoo sim, mas associado a isso, a gente vai ter os sintomas clássicos da fase aguda da doença de Chagas, que é o sinal de Romanha, que é o inchaço unilateral das pálpebras. Meu Deus do céu, deixa eu tomar uma água aqui. O que seria o inchaço unilateral das pálpebras? As pálpebras de um dos lados do rosto, ou do olho esquerdo ou do lado direito, vão inchar e vão ficar grandonas. Isso a gente chama de sinal de Romanha. É um sintoma clássico de uma pessoa que contraiu recentemente a doença de Chagas. Por isso, fase aguda. Além disso, a gente vai ter o seguinte. Só tomar um gole d'água aqui rapidinho. Assim que a fêmea ela vai fazer o repasso sanguíneo, ela tem que enfiar a trombinha dela e fazer um buraquinho em você para poder chupar o seu sangue. Então, aquela trombinha a gente vai chamar de probóscite. Quando ela enfia a probóscite na pessoa, aquilo machuca porque a probóscite dela é grande e grossa, né? Uma probóscite de um percevejo. É muito maior, é muito mais calibrosa, muito mais grossa do que de um mosquito, tipo Aedes aegypti, por exemplo. Então, aquilo vai deixar uma marca, aquilo vai deixar um hematoma, né? Hematoma é quando você tem um machucado que junta células do sangue ali. Como nós estamos falando de um hematoma de Chagas, a gente chama de chagoma. Então, chagoma de inoculação. É um hematomazão, que é uma ferida deixada pela introdução da probóscide, da trombinha, da fêmea, do triatoma infestas, que é o barbeiro que transmite a doença de Chagas aqui no Brasil. Beleza, senhoras e senhores? E aí essa doença vai evoluir, e aí na fase crônica, lembrando que a doença de Chagas ela não tem cura, na fase crônica a gente vai ter aqui a cardiomegalia, o megacólon chagásico e o megaesôfago chagásico. Deixa eu colocar aqui, ó. Esôfago chagásico. Cardiomegalia chagásica é quando o coração ele aumenta de tamanho. Então todo mundo que tem doença de Chagas, eu tô toda hora olhando pro meu relógio porque hoje eu tô sem retorno aqui. Eu esqueci o meu computador em casa e aí eu tenho que olhar aqui para ver se tá tudo certinho, se tá aparecendo tudo aí para vocês, tá? Mas não é nada não, se preocupem não, tá? Cardiomegalia é quando o coração ele aumenta de tamanho. Então a doença de Chagas, o protozoário, ele vai se reproduzir no músculo estriado cardíaco e vai fazer o coração crescer. Por isso a pessoa vai ficar com cardiomegalia. Cardio é coração, megalia é grande, tá? Megacólon chagásico. Megacólon chagásico faz o cólon da pessoa, o intestino da pessoa,
pessoa ficar aí grande e a pessoa vai ter sérios problemas ali, diversos problemas ali de formação de fezes e outras coisas. Então a pessoa vai ter que fazer uma dieta muito bem feita porque ela fica com um ressecamento muito severo. Aqui a pessoa está sujeita a vários problemas cardíacos decorrentes do coração inchado, né? Então insuficiência cardíaca, pode ter uma série de coisas, tá? E o megaesôfago chagásico, a pessoa vai ter o esôfago dilatado, esse esôfago vai começar a cair sobre o estômago e aí a pessoa vai ter vários problemas ali de sensação de refluxo, sensação de aquela doença que gastrite e assim por diante. Então vai ter vários problemas gástricos aí também, né? Geralmente a pessoa ela tem vários sintomas, né? Só que esses sintomas todos são derivados, são consequência desses 3 sintomas aqui que são clássicos. Então é cardiomegalia chagásica, megacólon chagásico e megaesôfago chagásico, tá? Profilaxia. O que é a profilaxia? A forma de você se prevenir da doença, tá? Melhoria das condições socioeconômicas. Por que melhoria das condições socioeconômicas? Porque o barbeiro transmissor, que a gente vai chamar ele aqui de vetor. Ah, Nando, eu posso chamar ele de vetor? Posso sim, não só pode como deve. Ele é o vetor da doença, tá? Ele é um artrópode vetor. E aí o que acontece? Esse vetor, ele gosta de viver naquelas casas que as pessoas constroem, chamadas de casas de pau a pique, tá? Eu tive contato na minha infância, eu sou do norte de Minas, de uma região muito pobre, eu tive contato com vários coleguinhas de infância que moravam em casas assim, que é o seguinte, a pessoa não tem condições de construir uma casa de alvenaria, que é de tijolo e cimento e tal, ela levanta várias varetas de bambu e depois cobre esse bambu, tampa esse bambu com barro e aí forra essa casa com palha. É chamada de casa de pau a pique. Durante o dia, a fêmea ela vai estar dormindo nas frestas dessa casa e geralmente à noite ela sai para procurar alimento, ela sai para fazer o repasse sanguíneo e ela acaba picando a pessoa, geralmente do pescoço para cima. Então, melhorar as condições socioeconômicas da população é uma forma de prevenir a doença de Chagas. Por quê? A partir do momento que a pessoa tem melhores condições ali de moradia, ela não vai ter contato com o barbeiro, as chances dela se infectar são bem menores. Beleza? O que mais que a gente vai ter aqui? Combate ao vetor é sempre uma profilaxia. O que é o vetor? O barbeiro, triatoma em festas, tá? E o tratamento dos doentes também é uma forma de você prevenir. Nando, por que você não colocou vacina? Presta atenção isso na sua prova, porque tem muita gente que erra. A doença de Chagas não tem vacina e também não tem cura, tá? Não coube aqui, mas o tratamento é feito com antiparasitários. Você vai tomar remédios que vão diminuir a parasitemia. Geralmente uma pessoa que tem doença de Chagas muito bem tratada, muito bem controlada, ela tem uma vida tranquila, uma vida normal, mas tem que tomar ali os antiparasitários, tem que tomar ali certos cuidados, porque isso aqui, à medida que a pessoa vai envelhecendo, esses sintomas realmente vão agravando. Nando, eu preciso saber quais são esses antiparasitários? Não. Existem remédios que diminuem a parasitemia no corpo da pessoa, só que não consegue eliminar 100% do parasito, né? Então a pessoa sempre vai ter protozoários ali, sempre vai ter trypanosomas cruzi no seu sangue, tá? A doença de Chagas não tem cura e também não tem vacina. Leve isso para sua prova. Beleza, senhoras e senhores? Fechou? Aproveita que você está aí, então, e já maratona esse assunto, já mata as 5 protozooses. Tem mais 4 ainda para você assistir. Bora lá, bora matar esse assunto logo para que você consiga cumprir o nosso cronograma aqui, que é de 8 semanas. O Biologia Pocket, ele foi pensado para você concluí-lo em 2 meses, ou seja, 8 semanas. Então, para que você consiga concluir, já manda aqui, já chama aqui e já assiste o restante do conteúdo já, para você ficar livre para assistir os demais conteúdos que estão na plataforma já disponíveis para você. Beleza? Valeu demais, tamo junto! Até a próxima aula.